Boa noite a todos presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante José Amaral, que falará sobre o tema Esquecimento do Passado. José Amaral é filósofo por formação, é um dos oradores mais requisitados no movimento espírita. Há anos milita nas fileiras do espiritismo, tanto como facilitador de grupos de estudo, como também palestrante. É um dos mais conceituados e renomados pensadores espíritas. Seja bem-vindo, querido amigo José Amaral. Boa noite para quem chegou agora. Boa noite, gente. Boa noite. Acordaram, né? Bom, tinha uma última pergunta. Quem estava aqui nos estudos de perguntas e respostas, eu deixei uma pergunta que foi feita porque no estudo de hoje é exatamente a pergunta que a pessoa fez. Mas eu gostei, foi do jeito da pessoa perguntar. Então, já vou falar para vocês e vou deixar ela aqui para a gente trabalhar com ela. Por que não nos lembramos da reencarnação passada? Não seria mais fácil continuar do ponto onde paramos? Gostei dessa ideia. Sabe? Tipo série. Né? Inclusive com os epílogos. Os epílogos não, as introduções, resumo. No último capítulo você viu assim, esse assado. Seria uma boa, vou dar essa sugestão para o mundo espiritual. Mas a gente perderia muito tempo, porque o tempo que a gente passa no mundo espiritual, a gente evolui também, a gente aprende também. Então, quando você reencarna noutro patamar, noutra época, noutro momento, completamente diferente. E o tema nosso hoje é esquecimento do passado. Ele está no livro dos Espíritos, na questão 392, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, tem uma parte que é só sobre isso, esquecimento do passado. E é uma das perguntas que mais aquele que é espírita, aquele que faz palestra espírita, aquele que está na lida diária do movimento espírita, recebe pela frente. Falou de espiritismo, a pessoa que está chegando agora, a pessoa que está começando a querer, né, curiosamente fazer algumas perguntas, ela solta essa pergunta. Se a reencarnação existe, então por que eu não lembro quem eu fui na encarnação passada? Simples. Porque a gente não pode lembrar de tudo. A gente não lembra nem das coisas que a gente está fazendo agora, no encarnado. Se eu perguntar para vocês o que vocês comeram dia 10 do mês passado. Dia 10. Está aqui. Semana passada, quarta-feira da semana passada. Quem lembra o que comeu? Que roupa vestiu? Vocês lembram? A gente não lembra nem... O nosso cérebro funciona como uma componente emocional. Quando a componente emocional é muito forte, é bem provável que você vai lembrar-se das coisas. Eu fiz essas perguntas para vocês de um tempo agora, semana passada, e vocês não conseguiram me responder. Agora, quer ver eu fazer uma perguntinha para vocês? Onde vocês estavam, o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Quando as torres gêmeas estavam sendo atacadas. Você lembra aonde estava, o que estava fazendo, como estava sentindo? Por quê? Porque o nosso cérebro funciona assim, emocionalmente. Por que você se lembra do dia que nasceu o seu primeiro filho? Principalmente se você estava na sala cirúrgica e desmaiou. Aí não tem chance, você vai se lembrar disso para o resto da sua vida. Você se lembra do dia do seu casamento. Porque isso fica vincado no nosso psiquismo. Não tem como você negar isso aí. Então, as experiências que estão vincadas no nosso psiquismo, às vezes, nem de uma encarnação para outra, a gente consegue se livrar delas. Agora,
por bênção, por mérito, por sabedoria divina, nós não podemos nos lembrar das reencarnações passadas, porque seria um problema grave. Imagina se todo mundo soubesse tudo a respeito das suas vidas anteriores. E a gente fala vidas anteriores de uma maneira equivocada de falar, porque não são vidas anteriores. Aliás, a pergunta 166b do Livro dos Espíritos, ela é categórica nisso aí. A pergunta é claríssima. Não tem como ser mais clara. A pergunta, os Espíritos fazem exatamente da maneira que precisa ser feita. Ou seja, como nós, Espíritos, podemos ter várias existências. Não são várias vidas, são várias existências. Quando a gente trata de reencarnação na doutrina espírita, a gente está falando da pluralidade das existências. Não é pluralidade das vidas. A gente está falando das existências. Uma existência é a sua maneira de existir, de se tornar, de ser, de se manifestar no corpo físico. Vida não, vida é uma só. Nós só temos uma vida. Desde que fomos criados, é a mesma. Ela vai intermitente, uma hora no mundo espiritual, outra hora encarnado. Em várias existências. O professor Herculano Pires chamava entre uma vida encarnada e outra vida encarnada, só nesses dois períodos, ou duas existências, existe o período que a gente chama de interexistente. É o período em que a gente passa no mundo espiritual aprendendo. Imagine, então, as pessoas pensam, mas se eu me lembrasse do porquê que eu estou sofrendo, eu saberia porquê que eu estou sofrendo agora. Se eu me lembrasse do que eu fiz, como que eu fiz, a coisa não é tão simples assim. A maioria das coisas que a gente faz, que geram problemas a ser corrigidos, a ser didaticamente reavaliados e colocados nos eixos novamente, são experiências, às vezes, traumáticas para nós. Experiências traumáticas. Tenta imaginar, por exemplo, se um prisioneiro, depois de assassinar, foi condenado, cumpriu sua pena, saiu depois de 20 anos da prisão, e a pessoa saiu regenerada, feliz da vida e tal, e vai tentar a sua vida. No seu currículo, na sua história de vida, está lá, ex-presidiário. E o preconceito da nossa sociedade ainda é extraordinário quanto a isso. Infelizmente, ainda é. E imagina o tanto que isso não deve prejudicar a pessoa. Agora, entre uma encarnação e outra, nós às vezes fizemos coisas nesse naipe ou piores. Imagina você se lembrar de tudo detalhadamente. O quanto isso não seria prejudicial a você. E como a gente lembra, a gente também lembra-se daqueles que estão convivendo com a gente. Porque quando a gente faz o nosso roteiro evolutivo, a nossa trajetória de projetos existenciais, a gente não sai muito, a gente não difere muito, não. A família continua, às vezes, ligada durante muitas encarnações. Então, se você se lembra do seu passado, você se lembra do passado de quem está perto de você. E, de repente, ele é um assassino que te matou numa vida anterior. Você dorme com essa pessoa? Só se for com um olho só, né? Já pensou? Você conviver com uma pessoa que você prejudicou e jogou na lama. Jogou na destruição, fez com que essa criatura se tornasse uma pessoa extremamente desvalorizada por si mesmo e por você e pela comunidade que viveu. E todo mundo se lembra disso claramente. Imagina as consequências que isso não traria para aquela comunidade que está fazendo ou tentando fazer um projeto de evolução. É por isso que a bênção da reencarnação
é a mesma coisa, não seria a mesma coisa se não fosse o esquecimento. Quando a gente esquece, a gente entra numa nova existência zerado, literalmente zerado. A gente entra para começar uma nova etapa, um novo ciclo. E às vezes você vai viver e conviver com pessoas que você teve dramas terríveis lá no passado. E você olha e tem às vezes uma intuição. Tem aquela intuição. Você olha, mas o que vale, o que fica mais evidente é o sentimento de família que na presente existência vai predominar. E então você faz o quê? Você luta, você coloca o exercício do seu livre-arbítrio em primeiro plano e faz as escolhas devidas. Então, o esquecimento é necessariamente uma bênção. Não tem como a gente pensar. Esse assunto, para mim, ele fica emblemático, ele fica simbólico numa das passagens do livro Memórias do Suicida, que eu já falei ela aqui umas 10 vezes, mais ou menos, e a gente continua falando, por quê? Porque, para mim, funcionou como uma coisa clara, sem argumento, sem contra-argumento. Às vezes você passa por situações dramáticas na vida. Então, lá tem uma história que é do Mário Sobral. Nesse livro conta a história do Mário Sobral. Mário Sobral, ele estrangulou a esposa. E no que ele estrangula a esposa, não era assassino. O ato de estrangular a esposa faz com que ele vinque. É como se fosse no tecido de linho, você dá uma dobra e passa o ferro até ficar aquele vinco que não tem como você não notar no pano esticadinho, mas está lá no meio o vinco. É o pontinho preto no lençol de 5 metros quadrados. Na vida dele, então, essa cena dele apertando o pescoço da esposa, ela roxeando, perdendo as forças, até a sua morte, essa cena ficou gravada no seu psiquismo. A partir dali, toda vez que ele ia pegar um determinado objeto, a cena imediatamente voltava à sua tela de consciente. E isso deixava ele desconfortável, constrangido. Ao suicidar-se, ele suicida-se por causa disso, por causa desse transtorno, por causa do peso na consciência. Vai para o mundo espiritual, é recolhido para o lar que Maria, mãe de Jesus, toma conta, lá no Vale dos Suicidas. Aí ele é encaminhado para o tratamento, encaminhado para as orientações devidas. E, ao longo do tempo, esse ato de ver a mão, toda vez que ia pegar alguma coisa, dava ele um desconforto tão grande mentalmente, um peso na consciência tão grande, que ele passou a desejar não ter as mãos. Porque estava tão doído, tão doloroso para ele. Quanto mais consciência ele tinha do que ele fez, quanto mais caía a ficha, mais ele ficava constrangido diante disso, porque a mão funcionava como um plugue de ignição que a imagem vinha imediatamente. Ele tentava negar, mas não adiantava. Toda vez que ia pegar, o que vinha na mente era a esposa estrebuchando, ficando arroxeada até a morte. Essa cena o torturava. Resultado, ele começou a desejar não ter as mãos. Ao desejar não ter as mãos, o espírito tem poder despótico sobre o perispírito, que tem também sobre o corpo físico. Ele começou a desmodelar as mãos. E os amigos, inclusive, começaram a perceber que a mão dele estava desaparecendo, as duas mãos desaparecendo. Ele se livrou, pelo menos, olha o que é o psiquismo humano. A causa é a mão, não era. O problema é ele. O problema era a culpa.
O problema era a consciência pesada. Mas ele tenta resolver pela parte mais fácil. Quer dizer, eu desmodelo a mão que eu quero ver. Aí eu não vou pegar mais as coisas. Se eu não pego, não vejo as minhas mãos, eu não faço a ligação, não plugo a ideia e não vem na minha mente a imagem dela estribuchando, arroxeando e morrendo na minha frente. Aí ficou só com os cotozinhos. Ele tem uma nova oportunidade de reencarnar. Como que um indivíduo que não tem as mãos no perispírito reencarna? De que jeito que vocês acham que ele vai reencarnar? Sem as mãos. Nasce uma criança sem as mãozinhas. Todo mundo em volta, coitadinho, nó, que pena, que dó. E aí, a gente que entende de doutrina espírita fala, que bênção. Porque é exatamente isso que vai fazer ele inverter o pensamento. O problema é a cura. O que é que mais quer uma criança que não tem as duas mãozinhas? Agora presta atenção. E se ela se lembrasse? E se entre uma vida e outra, ela continuasse se lembrando? Se ela continuasse se lembrando, ela continuaria se atormentando e continuaria com o mesmo problema, com o mesmo peso na consciência. Desejando não ter as mãos. Mas não, ela esquece. Olha a bênção do esquecimento. Ela esquece. Esqueceu, já não lembra mais nem por que está sem as mãos. E a criança que cresce sem as mãos, o que mais quer uma criança sem as mãos? Ter as mãos. Oh, meu Deus, eu precisava de ter minhas mãos. E luta, e vai atrás de prótese, e não sei o quê, e faz. Mas esqueceu. E o que é que o perispírito, então, vai fazer? Um espírito que quer ter as mãos, quer ter as mãos, quer ter as mãos, tem poder despótico sobre o perispírito, tem poder despótico sobre o corpo. O que ele está fazendo? Reconstruindo a sua mão. Talvez quando desencarnar, já estará desencarnado com as mãos remodeladas novamente. Olha que maravilha. Aí você chama às claras o tamanho da justiça divina. O tamanho da bênção divina, o tamanho da capacidade que a gente tem a partir desse raciocínio de compreender a lógica entre uma vida, entre aspas, entre uma existência e outra, entre uma encarnação e outra. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Então a gente não precisa lembrar das encarnações passadas. A gente tem que apenas o seguinte, intuir, estudar, procurar entender a lógica da lei de causa e efeito. Para quê? Porque a gente vai saber claramente o seguinte, se você sofre em determinadas condições, presta atenção no seu sofrimento. Todo sofrimento traz uma carta endereçada a quem sofre. Todo sofrimento. Tem uma carta dizendo claramente assim, ó, se você tiver olhos para ver, se você tiver ouvidos para ouvir, você vai entender claramente. Esse sofrimento está pedindo para que eu haja dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Qualquer sofrimento tem sempre uma mensagem embutida. Para que serve aquele sofrimento? Não existe sofrimento que não tenha sentido nenhum. Não existe. Não tem sofrimento que não tenha função reeducadora, pedagógica na vida da pessoa. Pode ser a coisa mais banal que existe, né? Uma esposa que pega no seu pé todo santo dia, olha para ela, olha para a carinha. O que ela quer de mim? Se você aguçar o seu olhar, se você aguçar a sua compreensão e a sua sensibilidade, você vai descobrir. Ela tá te tomando seu controle? Tá. Então significa que você é muito controlador. Eu não estou falando de controle remoto, não, viu, gente? Também. Aliás,
Como é que você vai treinar, então? Se é porque você gosta do controle, então, toda vez que ela chegar, você dá o controle para ela. Toma. Cuidado para não desmaiar, para não sofrer um infarto, porque você vê esses comediantes falando, homem não assiste televisão. Vocês já viram como é que homem assiste televisão? 150 canais. Você vai ficar só num? Nunca. Ó. A mulher chega e fala assim, você está assistindo o quê? Nada. Porque quando mulher pega o controle, você já viu como é que mulher assiste com televisão? Ela para, olha, vê se afiniza com aquele canal. Se afinizar com o canal, dá uma chance, e aí pensa mais um pouquinho, depois muda de novo. Eu não dou conta. E para mim tem que ser... Tem uma coisa que interessa, para ali um bocadinho, parou de interessar, você continua. Não dá para você ficar ali embondando, né, como dizia meu pai. Não dá para você ficar embondando. Então, o que é? Dá o controle, porque se você é controlador, tranquilamente na sua vida vai aparecer gente que vai disputar controle com você. Então, o desconforto, o constrangimento, as coisas ruins que você vai sentir, o desprazer que você vai sentir na disputa do controle, é a mensagem que está ali embaixo. Esse sofrimento que você está tendo é para você aprender a lidar com a sua mania de ser controlador. Baixa o facho. Pega leve. Tudo tem um sentido, tudo. Eu não estou sendo reducionista sem consciência, não. Eu estou reduzindo exatamente, tudo tem uma razão de ser. Por quê? Porque tudo aquilo que te incomoda está exigindo de você uma resposta. E essa resposta é preciso que você dê com a capacidade lúcida de saber o que está acontecendo. Mas não é uma resposta simplesmente de manter e se impor na sua condição de problemático, mas sim na condição de procurador de soluções. Não basta você afirmar e se auto-reafirmar numa condição que é desequilibrada, frustrante para quem convive com você. É você que tem que aprender a lidar com aquilo que você precisa lidar na sua história evolutiva. Porque senão, se você deixa aqui, vai encontrar outra aqui. E é por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho o dedo podre para escolher pessoas que convivem comigo. Não, não existe esse negócio, não. Existe o seu script. O seu script está ali. É você quem coloca. Se botar 100 pessoas e o seu script é precisar de uma pessoa chata, perto de você, das 100 pessoas, você vai escolher para se relacionar com ela, aí não passa 2 dias, você descobre, vai ser chata desse tanto. Por quê? Porque é o seu script, você precisa lidar com isso. Você precisa aprender a lidar com isso. Você vai aprender a lidar que o chato é aquilo que você precisa. E às vezes, observa o que você pede nas suas orações. Tem gente que fica o dia inteirinho. Ai, meu Deus, me dá paciência. Ai, meu Deus, me dá paciência. Ai, eu preciso de paciência, meu Deus. E eu fico cá comigo. Às vezes eu fico escutando um negócio desse. E fico pensando, ai, se Deus escutar ela. Se Deus escutar essa pessoa, ela está lascada. Porque as pessoas pensam que Deus me dá paciência, acha que é um programa de computador, né, que Deus... né, disponibiliza, paciência 2.0, pronto para download. E a pessoa faz o download e depois, né, instala. Se Deus, vamos supor, vamos levar o negócio. Se Deus mandar para você, né, num download, o programa Paciência 2.0, menina, eu tenho dó de você, porque só tem um jeito de você saber se o programa está funcionando. Gente chata aos montes, para você olhar e falar, nossa, paciência 2.0.
E você começa zen, né? Começa a fazer o om mentalmente. Por quê? Porque é assim, é a sua história. Você é aquilo que é o somatório das suas experiências encarnatórias. Tudo que você passa. É por isso que quanto mais você evolui, menos você esquecerá, menos você ficará devendo em termos de esquecimento entre uma existência e outra. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele olha para trás e é capaz de suportar uma lembrança maior e fazer a conexão com uma pessoa que quer, como se fosse uma série, né? Capítulos de uma série. Solução de continuidade não se perde. Por quê? Porque ele tem maturidade, ele tem evolução para fazer isso naturalmente. Nós não temos essa maturidade de olhar para trás, ver os nossos erros, tirar de letra, rebobinar a fita, processar, elaborar e sair de boa. Nós não damos conta de fazer isso, não. Você daria conta de saber do seu passado, agora se chegasse alguém aqui e falasse, você foi um serial killer que viveu na década de 60 do ano 1700 e tanto, no século XVI. Matava menino, mas você mata, ou o cara para matar. Se você for uma pessoa impressionável, você dá conta de viver com isso? Você dá conta de processar isso? Fala assim, não, beleza, dá para processar, dá para lidar com as minhas sombras a partir de agora. E aí qualquer pensamento que você tenha nessa área, você já estará inseguro, completamente inseguro nesse instante. Ao invés de te ajudar, pode te prejudicar muito. Então, um espírito superior, um espírito maduro, um espírito lúcido, um espírito que já tem cancha para processar isso tudo, para elaborar isso tudo, ele convive com essas lembranças. É por isso que quanto mais evoluímos, mais a gente é capaz de olhar para trás e ver as nossas encarnações claramente, as nossas tendências, as nossas habilidades, as nossas capacidades de, entre uma encarnação e outra, não perder as nossas habilidades. Às vezes a gente precisa de travar, né, bloquear certas habilidades para que a gente possa desenvolver outras habilidades. Ou às vezes a gente precisa simplesmente de reavivar as habilidades que a gente tem para que a gente tenha condições de dar continuidade ao processo evolutivo naquela área. Então, é aí que a gente começa então a entender o porquê disso tudo. A resposta dos amigos espirituais na questão 392 é de uma sensatez extraordinária. Aqui, ó. A alma, por que perde o encarnado a lembrança do passado? Não pode e nem deve o homem saber de tudo. Porque nós não temos maturidade para isso. Nós não temos capacidade de processar isso tudo. Diz o Chico Xavier nas obras dele, nos livros, principalmente do André Luiz, que o espírito, quando vai para o mundo espiritual, né, ele se lembra das encarnações passadas, mas alguns não conseguem se lembrar, no máximo 2 ou 3, porque a coisa vai ficando cada vez pior e ele não dá conta mais de processar, ele não suporta mais a carga emocional que aquilo ali pode trazer a ele. Então, no máximo, ele fica até uma determinada condição. Nós não damos conta, literalmente. É pesado demais da conta. A nossa história evolutiva é uma história de guerras, de violências, de dramas terríveis. Então, lembrar disso é só para quem tem cancha para sublimar, evoluir, pensar, e racionalizar, e processar, e elaborar, e seguir em frente, sem se machucar. E olha, interessante, Deus assim o quer, em sua sabedoria, sem o véu
A palavra correta seria esse mesmo. Sem aquilo que vela a nossa capacidade de olhar para trás e enxergar o passado, sem esse véu que oculta, né, de nós certas coisas que a gente fez, a gente ficaria ofuscado, a gente ficaria com riscos desse constrangimento a todo e qualquer instante em que você encontra com pessoas que conviveram com você. Fica literalmente, né, o Iglesias está falando, a gente fica maluco, literalmente. Nós não damos conta de processar todos esses fenômenos na nossa vida. Alguns fenômenos são explicados, outros não. Agora, existem pessoas também que se lembram, instantaneamente. Muito fácil você observar isso. O Dr. Ian Stevenson trabalhou com crianças que se lembravam das suas vidas, das suas existências anteriores. Por que trabalhava? Ele preferia trabalhar com crianças porque criança é mais autêntica. Criança não dá conta de montar isso. Então, fica mais fácil de você checar. Então, os livros do Dr. Ian Stevenson, pega lá, para você ver, e ele vai observar certos fenômenos que são comuns. Por exemplo, crianças que chegam nessa presente existência e dizem para os pais, o senhor não é meu pai, eu não sou daqui, eu quero ir para minha casa, eu tenho esposa, eu moro em tal lugar assim. O pai, imagina o pai e a mãe com uma criança de 5 anos de idade que vira para ele e fala assim, o senhor não é meu pai, meu nome é fulano de tal, eu tenho negócios a tratar. Eu não posso ficar aqui perdendo tempo aqui não, porque eu tenho negócio para tratar. Isso é um dos casos, famoso. Aí chamaram o cientista falaram, só tem um jeito de falar, onde você falou que mora? Em tal lugar. Foi no tal lugar, contou, bateu na porta onde ele morava, a esposa dele ainda estava viva, velhinha. Ela abriu a porta, ele olhou para ela e falou, fulana. Conversaram coisas que só os dois sabiam. Falou que tinha um dinheiro enterrado numa das paredes de um poço no fundo do quintal. Ninguém sabia disso, eles foram lá, escavaram, já tinha coberto, escavaram e acharam o dinheiro, a quantidade exata que ele falou que estava enterrado. Deu o número de escrituras do cartório. Ou seja, há alguns espíritos que, entre uma existência e outra, não perdem, não são acometidos do esquecimento total. Talvez seja para alertar a humanidade a respeito disso. Tem um filme que é famoso na internet, geralmente, de vez em quando eu recebo esse filme, que é Minha Vida em Outra Vida. Minha Vida em Outra Vida. Na outra vida, É uma escritora, se não me engano. Isso. Pois é, esse filme eu me lembro que há muito tempo eu assisti, quando ele surgiu eu assisti imediato. Mas ela ficou com uma imagem na cabeça e aquela imagem a atormentava e ela dizia que sentia uma saudade extraordinária daquilo. Ela fazia os desenhos de uma torre e tal, e ela não sossegou enquanto ela não descobriu o local, e descobriu a Irlanda, né? Aí ela foi para o local e chegou lá e encontrou os filhos. Os filhos estavam velhinhos, filhos que ela teve em outra vida. Outra vida, literalmente, né, no sentido simbólico aqui. Porque alguns casos podem ser relatados dessa forma. Então, a vida, às vezes, é muito mais simples da gente entender, a lógica que faz a conexão entre uma existência e outra, não perde, não tem solução de continuidade, não perde essa solução de continuidade. O problema é que, às vezes, a gente pensa assim, mas eu não me lembro. Lembra sim. Todas as noites, na hora que você vai dormir, você vai para o mundo espiritual. Porque ninguém
né, na nossa condição evolutiva, fica igual o cavaleiro, que quando espera o cavalo descansar, fica em cima do cavalo, esperando o cavalo. O corpo se cansa, você vai dormir, você sai do corpo e vai para o mundo espiritual. Todos nós fazemos isso. Algumas pessoas têm experiências lúcidas, conscientes. São chamados desdobramentos conscientes ou projeção astral. O nome não importa, tem um monte de nomes. Viagem astral, não sei o quê, projeção astral. Você pode exercitar isso aí, inclusive. Todos nós passamos por fenômenos mais ou menos iguais. Fenômeno de saída do corpo. Tem gente que sai por baixo da cama. Tem uma pessoa que fala assim, toda vez que eu saio, eu vejo a minha cama por baixo, as ripas do estrado da cama. O que está acontecendo, Zé? Eu falei assim, eu acho que você está saindo pelo lado errado. Convém você aprender a sair por cima, é mais fácil, inclusive. Eu cheguei um tempo a treinar junto com o Paulo Roberto Santos, quem lembra do Paulo, ele passava para a gente, ensinava para a gente algumas técnicas, e eu cheguei a fazer uns 3 ou 4 desdobramentos lúcidos, conscientes, visitando pessoas, inclusive, que depois foram confirmados. É assustador, gente. É assustador para quem está começando a entender. Porque eu me lembro de um que eu morri de medo, porque eu morava no bairro São José, numa rua lá, e por volta de 2h30, 3 horas da manhã, um amparador foi me buscar. Eu percebi que ele estava lá para me buscar. Eu falei, vamos aonde? Aí ele pegou na minha mão, falou, deixa eu te ajudar. E aí nós passamos, eu passei no meio da janela, já assustado. Tipo filme Ghost, na hora que ele vai passar na porta, que ele assusta, é aquilo. E aí ele passou no meio dos fios de alta tensão comigo, só para me provocar o medo. Eu tomei um susto, que eu pensei, vou morrer eletrocutado. O maior medo que a gente tem disso. Ele falou assim, calma, está tudo em paz. Você não está nesse plano, você está num outro plano. Essa foi uma experiência marcante. Mas a gente precisa continuar o treinamento para aprender a decifrar certas coisas. Porque o que mais acontece é quando a gente está fora do corpo físico, a gente deixar a nossa mente física interferir na mente extrafísica. Então você começa a misturar as marchas. Quer ver, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. A maioria das pessoas já sonhou que estava caindo antes de acordar. Já? E essa queda é a gosto do consumidor. Quer dizer, cair de árvore, cair de bicicleta, descer ribanceira, cair de escada, mas não sei o quê. Você já percebeu que você nunca acaba de cair, você sempre acorda? É uma interpretação, segundo eu li uma certa vez, é uma interpretação do nosso cérebro físico para uma experiência extrafísica. Como a gente está voltando para o corpo. E esse sentido aqui, de voltar para o corpo, o cérebro físico interpreta como queda. Interpreta como queda. Então você acopla ou faz uma aterrissagem, às vezes, meio complicada. E o coração vai para a adrenalina lá nas tampas. E você se lembra de tudo lucidamente. E uma coisa que o Paulo sempre falava é o seguinte, para você prestar atenção nos seus desdobramentos, para você saber que isso aí realmente foi uma experiência fora do corpo, presta atenção na lógica. Tem que ter princípio, meio e fim. A história é de comando lúcido, ou seja, eu estou aqui, estou indo ali, vou passar por aqui, e isso é lúcido. Isso é consciente, é como se a gente tivesse encarnado. Porque quando você está sonhando como é uma linguagem mental, como é alguma coisa que a gente ainda mistura tudo, e a gente pensa que desdobramento é igual a sonho. Sonho não, a diferença que o Paulo deixava sempre claro é o seguinte, a diferença clássica é, um sonho, você não tem poder sobre ele, você não comanda o sonho, você sofre um sonho. Você sofre. É por isso que você é capaz de andar, ele dizia,
um peixe andando a cavalo sem bater a passarinho, como diz o outro. Você não se espanta, porque é bizarro, é simbólico. Na maioria das linguagens, o sonho é simbólico. Desdobramento não, é lúcido, coerente e tem princípio, meio e fim. Tem uma sequência lógica. E você, às vezes, se treinar a consciência plena, e esse treinamento é o seguinte: durante o dia cotidiano, treine consciência presente. Você está no meio da 1º de junho com Goiás, trânsito louco para baixo para cima. Para no meio lá, o que você estiver fazendo, para e fala assim, ó, onde eu estou? Esquina, Goiás com 1º de junho. Estou em tal lugar, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo aquilo. Faça isso umas 10 vezes por dia, para e tome consciência lúcida do que você está fazendo. Um belo dia você vai perceber o seguinte: onde eu estou? E você perceberá que está no mundo espiritual. Estou no mundo espiritual assistindo uma palestra tal, com fulano, num local parecido com isso, isso aqui. E na hora que você voltar, isso vai ser uma lembrança lúcida, uma lembrança consciente. E aí você vai ver que nós não esquecemos o passado coisíssima nenhuma. Nós ainda não temos competência para manter a lucidez de todas as nossas existências ao longo da vida. É por isso que, beneficamente para nós, a gente esquece. E é bom que a gente esqueça, para que a gente siga em frente de boa. Sempre. Porque as nossas lembranças mais, é exatamente aquilo que eu falei no início, são relacionais e quando tem a emoção envolvida. Às vezes você tem experiências fora do corpo físico que são tão reais, tão emocionais, que você acorda em prantos. Chora. Por quê? Porque a experiência foi vivida, vivenciada, real. Ela faz parte daquilo que vai compor a sua memória. E você não perderá isso muito fácil. Tá ok? É isso que eu queria mais ou menos dizer. Então, para responder a pessoa a pergunta, por que não nos lembramos da reencarnação passada? Não seria mais fácil continuar de onde paramos? Não, não seria mais fácil, não. A gente se esquece, por quê? Porque a gente continua o processo evolutivo, as correções devidas que a gente precisa fazer na nossa trajetória evolutiva, e elas, às vezes, são traumáticas e a gente precisa esquecer, para que a gente possa começar do zero, mais tranquilo, mais capaz de observar, absorver, processar, elaborar e depois dar respostas mais lúcidas, mais coerentes com o seu nível evolutivo. E aí, então, a gente segue em frente. E o esquecimento do passado só existe enquanto a gente está na vida corpórea. Porque quando a gente dorme, a gente se lembra. Quando a gente está num período interexistencial, ou entre uma existência e outra, a gente continua lembrando. Vai depender da sua capacidade evolutiva. Lembrar mais ou menos da sua história evolutiva. Beleza? Boa noite, gente. Até mais.